Pai do Senhor, meus irmãos, nós vamos iniciar mais uma lição, a lição número 3 do quarto trimestre, que é o último trimestre de 2021. E estamos estudando, irmãos, nesse trimestre, a vida do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos estudar a conversão de Saulo de Tarso, quando Paulo tinha ainda esse nome antes da sua conversão. Então vamos estudar a conversão de Saulo de Tarso. O comentarista da nossa lição, ele divide essa aula em 3 partes, que representam os objetivos específicos. Vamos tentar seguir essa ordem. Ele apresenta a conversão de Saulo como ato da graça de Deus, na primeira parte. A segunda parte, ele relaciona a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão e elenca 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Então, nós vamos tentar seguir esse roteiro, irmãos. O nosso textuário está em Atos capítulo 9, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me perseguistes? A verdade prática diz o seguinte: a verdadeira conversão a Cristo leva em arrependimento. Leva em arrependimento. Então, vamos ler de novo essa verdade prática, que não está aparecendo bem ali na nossa tela. Então, a verdadeira prática diz o seguinte: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 9, versículo 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me perseguistes? E ele disse: quem és, o Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu perseguiste. Duro é para ti recalcitrar contra os agulhões. E ele, temendo e atônico, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos. Não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver
e não comeu e não bebeu. Então, terminamos a leitura da nossa lição. Como eu tinha mencionado, os objetivos da lição são divididos em 3 partes, mas o objetivo principal é asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada do arrependimento e fé do pecador, como resposta à salvação. Os objetivos específicos são, então, 3. Primeiro é apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus. O segundo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão, com a doutrina bíblica da conversão. Elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Então, irmão, a primeira parte desses objetivos é onde precisamos entender que a conversão é um ato da graça de Deus. A conversão de Saulo foi uma experiência sobrenatural. No caminho para Damasco, surpreendido pelo resplendor, como nós vimos na leitura do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia. O perseguidor, que era chamado Paulo, né? Perseguidor da igreja, caiu por terra e ficou cego, como mostra aquelas imagens que estamos enxergando ali. Né? Se pelo argumentos racionais, Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, o Senhor Jesus crucificado. A luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Ele escutou a voz do Senhor, dizendo: Saulo, Saulo, por que me perseguiste? Como nos vimos em Atos capítulo 9, versículo 3. Saulo foi surpreendido por uma experiência sobrenatural, pela qual nunca havia passado. Nem ele, nem ninguém tinha ouvido falar desse tipo de experiência. Segundo seu próprio testemunho, viu literalmente a pessoa de Jesus. Então, além de escutar a voz, tudo que aconteceu para ele foi uma experiência diferente. Ele viu o próprio Jesus. Nessa visão, Saulo pode compreender que era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Então, uma experiência única que ninguém nunca tinha ouvido falar e que aconteceu com Paulo, que é sobrenatural. Deus dando resposta, né, a seu perseguidor. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo, porque o Senhor veio para salvar as pessoas, né? E essas pessoas mereciam também uma proteção. Essas pessoas mereciam uma mão divina para protegê-los. Portanto, o discípulo de Jesus não poderia ser derrotadas, né, por uma mão humana. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo, Jesus que seleciona, que deve trabalhar na obra dele. Independente do seu caráter, ele pode escolher quem ele quer transformar, quem ele quer para ser seu servidor, para ser seu servo. Então, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo, isso é impactante, impacto da visão, né, resplandecente no caminho para Damasco, tomou Saulo de surpresa. Ele tinha outros planos. O plano dele era dar sequência à perseguição. Mas a caminho, aconteceu uma surpresa. Então, sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, Paulo era um perseguidor de sucesso, né? Implacável. Ele foi lá, corajosamente, pedir uma autorização
para dar sequência, fui pedir uma carta branca para dar sequência à perseguição das autoridades do seguidor de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco. Então, ele já tinha um sucesso muito grande lá em Jerusalém. Ele era implacável. Eu fui pedir carta branca para ir a Damasco, dar sequência a essa obra de perseguição. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou iniciativa de sacudi-lo fisicamente. Então, não bastava uma edificação, um aconselhamento, uma evangelização para o Saulo, porque ele tinha um caráter muito duro, um coração duro. Então, o Senhor resolveu interferir fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, agindo pessoalmente em direção a Saulo, porque era uma pessoa implacável para os seres humanos. Nenhum discípulo poderia ter a oportunidade de falar com Saulo. Então, o Senhor fez isso pessoalmente, sacudiu ele fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Aí que a graça salvadora se manifestou a Saulo, como esse ato do Senhor, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito diz também, porque a graça de Deus se há de manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Em Tito, capítulo 2, versículo 11. O mérito, tudo é de Cristo. Ok? Ele que transforma, ele deu a vida dele para salvar todos os seres humanos, que se arrependem, que se convertem e que buscam a salvação. Então, a conversão de Saulo, foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo. Uma pessoa do caráter de Saulo, como eu já falei, nenhuma pessoa poderia se aproximar dele, que ele não ia ficar parado escutando. Isso ia ser um motivo para ser preso, porque o foco dele, o alvo dele, era quem falava das boas novas, quem evangelizava. Portanto, a conversão dele foi uma obra do Espírito Santo em sua vida, levando a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. O que ele não fazia antes dessa conversão. O Espírito Santo, pode fazer essa obra na vida de cada um de nós. Então, como que é esse processo de salvação? Um processo longo. O processo de salvação inicia pelo arrependimento. Inicia pelo arrependimento. O que é o arrependimento? A palavra arrependimento, no grego bíblico, é metanoi, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso. Uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrependimento quer dizer arrepender-se. Traz a ideia de tristeza pelo próprio pecado, acompanhado de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que conduz à correção de caráter e de conduta moral, de acordo com Atos capítulo 3, versículo 19. E a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana, de acordo com Lucas capítulo 15, versículo 10. Então, isso é a obra do Espírito Santo. Como diz em João capítulo 16, versículo 7 e 8. Portanto, a conversão é parte do processo da salvação.
do pecador. Ele assinala o início do despojamento do velho homem, em Efésios capítulo 4, versículo 22, e aponta para revestimento do novo homem, Efésios 4, versículo 24. Estamos vendo um quadro ali que mostra o processo de regeneração. A regeneração é estabelecer uma nova vida. Ele inicia pelo arrependimento, que acabamos de ver o conceito. Depois segue com a conversão, é quando a pessoa muda de caráter. Primeiro se arrepende por ter feito o que tem feito de erro. Depois se converte, mudando de caráter, vira uma nova pessoa. E finalmente, então, é perdoado. Porque não adianta se arrepender simplesmente e depois ficar por aí. Tem que transformar a forma de viver. Tem que mudar os hábitos. Tem que virar uma nova pessoa. Isso é que é a conversão. A partir de lá, então, nós vamos ser perdoados. Sendo perdoados, ninguém pode mais acusar a gente. O apóstolo Paulo, depois que ele reconheceu que Jesus era o Senhor, tudo que ele fez no passado, ele foi perdoado. A partir de lá, ele pode ser justificado. Então, o processo de salvação inicia pela regeneração, que é formado pelo arrependimento, a conversão, recebemos o perdão dos pecados, então Deus nos justifica. Não somos mais culpados perante as pessoas, nem perante Deus. Então, o apóstolo Paulo foi justificado por tudo que ele tinha feito, por ter reconhecido o que Deus falou com ele foi justificado. Precisamos buscar, então, para a salvação ser completa, buscar manter essa justificação que Deus dá para nós, para a gente chegar na santificação. Enquanto a gente está aqui na Terra, estamos sujeitos a batalhas contra o diabo, que pode nos fazer que pode nos levar a fazer marcha, a voltar um passo atrás. E se isso ocorrer, nós temos que buscar de novo o arrependimento, a conversão e resgatar o perdão. Então, um processo contínuo. Para que, finalmente, quando a gente estará como o Senhor, que a gente seja glorificado. Então, o processo de salvação total não se limita no perdão, onde nós vamos ficar repetindo nossos erros. Nós temos que atravessar pela justificação, depois passar pela santificação e sermos glorificados. Se a gente tiver batalhas no meio do caminho, temos que reconhecer nossos erros e voltar no arrependimento, na conversão, buscar o perdão de novo. Buscando ser santificado, finalmente glorificado. Não é suficiente ser um ato único, depois a gente voltar no velho homem. Velho homem, caso volte, que busca de novo a santificação. Não podemos permanecer no velho homem. Então, a conversão no Novo Testamento, que acabamos de explicar, está em Lucas capítulo 15, versículo 10. A conversão é uma obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é parte do processo da salvação. Nós vimos ali no primeiro quadro. No primeiro quadro ali, tinha a conversão, que era formada de arrependimento, a regeneração. A regeneração era formada de arrependimento, a conversão e o perdão. Então, ele assinala o início do despojamento do velho homem, no qual não podemos mais voltar. Efésios 4, versículo 22. E aponta o revestimento do novo homem. Efésios capítulo 4,
versículo 24. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 a 10. Com obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração, que nós vimos lá, aquele quadro, né? Aquele quadro da conversão era em segundo lugar, depois do arrependimento. E tudo eles estão na regeneração. A regeneração não é visível, mas ele é formado de atitudes de arrependimento, mudança de caráter e o perdão, que são invisíveis também. Operado pelo Espírito Santo que opera a conversão no interior do homem, que implica mudança de pensamento, a vontade de ação, uma mudança que altera todos os cursos da vida do pecador. De acordo com Efésios capítulo 4, versículo 25 a 30, é um ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele. É arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Uma coisa que é aparente. Se o cara era violento, ele virou um cara manso. Se o cara era ladrão, percebe-se que ele não é mais ladrão. Se o cara era criminoso, percebe-se que ele se transforma em uma nova pessoa, não comete mais nenhum crime. A terceira parte que o autor aborda são faculdades intelectuais, algumas faculdades, que são e que comprovam a transformação durante a conversão. Então, são três faculdades. A primeira faculdade é a faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda de modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. Reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, ele que é Deus, pela obra da lei, porque pela lei vem conhecimento do pecado. A segunda faculdade, a faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Quem é que nunca se arrependeu por ter cometido uma pequena injustiça, talvez de ter acusado alguém que na verdade não cometeu nada, É possível. Então, mexe com a nossa parte emocional, de acusar falsamente, e se dá conta que alguém talvez foi prejudicado, por nossa falsa acusação. Então, uma pessoa normal fica mexida emocionalmente. Em Coríntios capítulo 7, versículo 10, está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelos seus pecados e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo capítulo 51, versículo 1.
Então, Deus dá liberdade também para a gente escolher, depois dessa experiência com Ele, né, da conversão que pode ocorrer pela obra do Espírito Santo. Conhecendo essa verdade, nós temos livre escolha para seguir, né, o Senhor, né? Daí ele chama isso de faculdade, no seu comentário chama de faculdade da vontade. Então, conhecendo Deus, podemos escolher se continuamos seguindo Ele ou não, ou continuamos rebeldes. Como apóstolo Paulo, foi experiência única, onde Deus falou com ele, porque não tinha outra pessoa para convencer o apóstolo Paulo. Deus mesmo falou com ele, né? E se apresentou para ele. E depois disso, o Paulo tinha livre para escolher o que fazer. Então, a faculdade da vontade, se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercitar a sua vontade, né? A vontade, depois do convencimento que estou errado, falta a vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus ou não, né? De acordo com Filipenses 4, capítulo 8 e 9, o pecador tem liberdade de escolher, pois que conhece, pode escolher agradar a Deus ou não. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livre-arbítrio. Entretanto, infelizmente, o pecado faz a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Então, nós temos ali algumas imagens, né? A primeira imagem à esquerda mostra alguém na frente de dois caminhos. Ele pode escolher agradar a Deus e agradar o lado oposto de Deus, né? Cada um tem como escolher. Os caminhos estão abertos. Mas Deus, pela ajuda do Espírito Santo, ele toca nas pessoas. Ele toca nas pessoas. Ele convence as pessoas a reconhecer que estão no mau caminho. E mesmo assim, se a gente olhar aquela imagem ali, imagem à direita, lá em cima, as pessoas conhecem todas as consequências. Conhecem as consequências de suas escolhas. Temos alguém ali cortando um ramo de uma árvore, né? Ele tem a opção de sentar no lado certo, ou sentar no lado errado. Cada lado tem uma resposta, cada lado tem uma consequência que pode ser agradável ou desagradável. A pessoa que está cortando ali escolheu o lado errado. E ele mesmo que está cortando o ramo, né? Então, a ação é dele, a escolha de que lado fica também é dele. Então, livre-arbítrio. Por isso, o Espírito Santo atua na conversão do homem, do pecador, da justiça, para então para partir de tomar a decisão certa. Nós temos outra imagem ali embaixo, onde a gente enxerga uma separação nítida. O que separa Deus como homem é o pecado. O pecado. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Né? Por isso o Espírito Santo atua para a conversão. O homem do pecado, da justiça e do juiz. João capítulo 16, versículo 8. Como filho da graça divina e ajuda pelo Espírito Santo, o homem pode escolher e decidir e mudar de vida. Para concluir, então, nossa lição, irmãos, nós aprendemos que Deus transforma as pessoas, transforma mesmo.
ele transforma criminosos, transforma ladrões, estupradores, assim por diante. Tudo nós temos uma experiência da transformação. Tudo nós temos um testemunho do milagre da transformação. Se nós somos crentes hoje, porque nós fomos transformados de alguma forma, o Espírito Santo interferiu nas nossas vidas. No meu caso, por exemplo, eu era uma pessoa bastante violenta, né? Não por minha escolha, porque a cultura da África sugere que todos os meninos, né, todos os homens sejam valentes. Portanto, desde nossa juventude, né, antes de entrar no jardim de infância, nossos pais já nos ensinam, né? Se alguém te dar um soco, tu dá um soco mais forte contra esse alguém. Se alguém te bate, tu bate essa pessoa também. Então, as pessoas estão preparadas sempre para brigar. Para brigar, a gente cresce com essa mentalidade de brigar, brigar, brigar por isso que tem. Um monte de valentes na África, nunca tem paz, né? As pessoas sempre brigando, né? Então, eu cresci com essa mentalidade, né? Não pode deixar desaforo para casa. Lá na África é diferente, né? Do Brasil, por exemplo. No Brasil não tem briga, o pessoal tem arma, né? Então, se alguém não ficar contente com o outro, tendência é dar tiro. Lá na África não tem tantas armas assim, matando gente. As pessoas vão no corpo a corpo. Então, muitas brigas, muitas brigas. Eu também briguei várias vezes. Até um certo momento, né? Quando o Espírito Santo me transformou, e nos transforma, quem era brigão, que se dizia forte, vira manso. Então, o Espírito Santo nos convence, nos transforma, tira de nós o que é pesado e nos deixa pessoas modelos, né? Pela misericórdia de Deus, nós somos uma pessoa manso. Todos pecaram e são destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24. Então, todos foram destituídos da glória de Deus, mas pela graça do mesmo Deus, nós recebemos de novo a redenção por causa da morte do Senhor Jesus Cristo. A graça é favor otorgada por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Então, Deus não gosta de desobedientes. Ele fica irritado, mas pela sua graça ele nos perdoa quando a gente reconhece nossos erros. O ponto de partida da experiência da salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus Cristo. Todos nós conhecemos a obra completa que Jesus fez para salvar o homem, desde o planejamento dessa salvação até a execução, o cumprimento da missão. Sem isso, não teríamos como nos reconciliar com Deus, não teríamos como alcançar Deus. O pecado, podemos ver ali, esse desenho, à esquerda, o pecado, a rebelião separam Deus das pessoas. Tira a paz, tira a vida eterna, tira o perdão. Mas graças a Jesus, né? O homem pode restabelecer
essa ligação com Deus. Por meio da morte na cruz, estabeleceu a ponte, né, para a gente ter de novo acesso a Deus. Então, Jesus teve um papel muito importante na salvação da humanidade, na conversão do próprio Saulo, né, porque ele cumpriu um papel antes. Então, depois que chegou nesse mundo, começou a missão, né, de salvar a humanidade, nasceu como uma pessoa, ou seja, ele sabe muito bem quais são as limitações das pessoas, quais são os riscos que nós vemos nesse mundo, ele sabe qual é o sofrimento. Durante sua vida, ele experimentou ser uma pessoa normal, né? Onde se reconciliou com a carne, de acordo com Colossenses capítulo 1, versículo 22, né? Ele teve dificuldade na sua família, de acordo com João capítulo 3, versículo 5. Chorou em público e teve saudade. Então ele experimentou a vida de uma pessoa, experimentou a dor. Mateus capítulo 27, versículo 50. E sentiu tristeza, né, de morte. Mateus capítulo 26, versículo 38. Ou seja, Jesus veio aqui no mundo para cumprir essa missão, mas ele tinha que passar pelo sofrimento, pela vida de uma pessoa normal, para sentir e comprovar, né, quais são as dificuldades que as pessoas têm nesse mundo. Viveu tudo isso, mas cumpriu seu papel, né, que é a morte na cruz, de acordo com João capítulo 19, versículo 23. E depois disso, então, depois de toda essa missão, mesmo assim, uns não se convenceram, como o Saulo e sua corrente, que decidiram perseguir quem vivenciou a missão de Jesus na terra, começaram a perseguir, começaram a aprender e botar na prisão, né? E Jesus, depois de passar de todo esse sacrifício, ter nascido, crescido, sofrido, cumprido a missão, morrer na cruz para salvar a humanidade, não podia ficar indiferente às ações dos homens, né? Ligado a Saulo. Então, Jesus, ele mesmo, ele tocou o apóstolo Paulo, porque ele não podia deixar a igreja dele ser derrotada por alguém que se pensava muito, que se achava muito forte. Então, isso aí foi a obra da salvação do homem, né, cumprida por Jesus, cumprida a partir de um planejamento que foi estabelecida e que não poderia ser combatida pela corrente de Paulo e nem pela corrente das pessoas que estão tentando perseguir a igreja hoje. A igreja não vai ser nunca derrotada, né? Pode ter pequenas vitórias, né, isoladas, mas isso não é a vitória definitiva. O Senhor está no controle de tudo, porque Ele fez uma obra, fez um planejamento, Ele cumpriu esse planejamento. Ele está de olho sobre tudo que acontece com sua igreja. É por isso que Ele toca as pessoas que antes eram violentas, que antes eram perseguidores, e se viram servos de Deus. Nós temos vários exemplos. A conversão é uma obra divina. Mesmo quando alguém não está com a conversão nos planos, Deus interfere. Só Deus poderia tocar Saulo, né? Aquela vontade que ele tinha de prender tudo o servo de Deus. Então, é uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Saulo se entregou, começou, primeiro perguntou quem era o Senhor se apresentou, ele se rendeu,
seguir todas as instruções que foram definidas. Então, ele teve fé e se arrependeu. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mão dada com a responsabilidade humana, aquilo que nós falamos. Não basta se arrepender, né? Se converter, depois voltar no velho homem. Tem que ser obediente à voz do Espírito Santo, que vai nos dizer que agora vocês estão prestes a cair. Ou então agora caiu, tem que buscar arrependimento de novo. O arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Então, nós vamos fazer uma oração para concluir nossa aula. Senhor, nosso Pai, te agradecemos infinitamente por esse momento que permitiu que passamos na tua frente para estudar essa lição. Senhor, te peço que ela tenha efeito na vida de cada um de nós que vão escutar essa lição. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.